Olá, prezados alunos e alunas, professores presenciais. Vamos dar início, né, a um momento da nossa aula, da nossa o quê? Da nossa terceira unidade, já finalizando, né, essa parte, não esquecendo que amanhã nós vamos ter a nossa outra aula. Então, meu nome é Lúcia Santos, vou estar com você nesse momento. E aí, vamos lá, ver o que nós vamos ter durante a nossa aula de hoje. Então, na nossa aula, nós temos na aula 18, o objeto de conhecimento, experimentação dos processos de remediação a partir das concepções multiculturais da sociedade. Detalhamento, processos criativos, né, na remediação de produções multissemióticas para o desenvolvimento da expressão e da comunicação em arte. Ok? Então, nosso conteúdo, né, está bem diversificado, vocês vão ter várias surpresas. Então, vamos lá para a nossa aula? Ok, então agora nós vamos dar continuidade, né, à nossa aula de hoje. E o nosso assunto hoje nós vamos trabalhar algo que muitas pessoas gostam. Se eu falar assim, vamos falar sobre o quê? Se eu perguntar para vocês, o que é isso aqui? Respondam aí no chat rapidinho. O que é isso aqui? O que vocês estão vendo? Respondam aí que eu quero ver se alguém vai responder, que alguém vai conseguir. Vamos lá, respondam. Alguém colocou aí no chat que alguém, o que é, qual é essa imagem? Ok, então eu tenho certeza que várias pessoas, né, algumas salas devem ter respondido. Cachimbo, isso é um cachimbo. E aí, o nosso assunto de hoje diz o seguinte, vamos ver agora? Então, essa aqui é uma imagem, tá? Essa aqui é uma imagem que diz que é um cachimbo. Mas uma releitura que nós fizemos diz, isso não é um cachimbo. Isso não é um cachimbo. Por que que ele não é um cachimbo? Porque nós vamos trabalhar agora a partir dos símbolos e signos, ícones. Então, a partir dos signos, nós vamos identificar a imagem na arte. E aí, aonde iniciou esse processo que é chamado de semiótica? Vamos ver? Então, nós temos aqui, né, o idealizador desse estudo, que é o Charles Sanders Peirce, que eu adoro esse estudioso. Ele nasceu em 1839 e morreu em 1914. Foi um filósofo norte-americano, além de matemático do campo da lógica. Peirce foi considerado um dos primeiros pensadores da semiótica. Ok? E aí, o que é semiótica? Vamos ver? A palavra semiótica vem do grego, tá? E quer dizer a ótica dos sinais. A semiótica estuda todos os fenômenos culturais como sistemas sígnicos, em outras palavras, sistema de significação. Ok? E aí, o que é essa coisa de significação? Aí nós temos aqui, enquanto comunicação verbal se realiza através da língua, que pode ser oral ou escrita e não verbal, né? Se manifesta pelas expressões do corpo humano, olhar, gestos, gráficos, imagens, números e sons. Então, a comunicação verbal, ela se realiza através de quê? Da língua, que pode ser oral ou escrita a não verbal. Se manifesta pelas expressões do corpo humano, né? Através do olhar, dos gestos, gráficos, imagens, números e sons. Se eu fizer isso aqui, eu estou falando que eu não estou enxergando nada. Se eu faço isso aqui, eu não estou escutando, né? A nossa professora de Libras, né? De língua de sinais, ela está aí, ela está comunicando com vocês
né, de uma outra forma, há uma comunicação, tá? Então, a partir desses sinais, a partir de símbolos que acontecem na arte, vem estudar a semiótica. E aí nós vamos ver detalhadamente o que é semiótica, o que são esses signos. Aí eu trago uma outra imagem para vocês. Vamos ver? Dentro dessa imagem aqui, que eu vou apresentar para vocês, que é justamente uma passagem o quê? Uma passagem bíblica, tá? Que, se vocês olharem detalhadamente, vocês vão ver o quê? É uma pintura, é uma linguagem não verbal, certo? Tanto a linguagem verbal quanto as linguagens não verbais expressam sentidos e para isso utilizam signos. E quais são os signos que estão aqui nessa imagem? Nós temos um anjo, que como nós conhecemos, ele representa através de asas, certo? E a questão da posição dessa senhora que está aqui, retrata o quê? Algo angelical, através das cores também desse período. E aí, o título da obra também vai nos remeter a outras coisas, que é o quê? Anunciação. Então, é uma passagem bíblica e o nome da obra é Anunciação. A partir desses elementos, nós conseguimos formar uma comunicação. Há uma comunicação entre o artista e o espectador. E aí os signos se dividem em quê? Vamos lá? Os signos, né, dividem-se em, olhem, prestem bem atenção, os signos dividem-se em ícones, índice e símbolos. Eles estão quase que interligados, com pequenas diferenças dentro da semiótica. Mas o que é signo? Signos são entidades em que sons ou sequências de sons ou as suas correspondências gráficas estão ligados com significados ou conteúdos. Lembram lá da anunciação que eu mostrei para vocês? O título, a posição, o anjo, a postura angelical daquela senhora, nos remetia ao quê? A uma passagem bíblica que está escrito, mas que foi transformada em uma imagem, certo? Continuando. Os signos são, assim, instrumentos de comunicação e representação, na medida em que eles configuramos linguisticamente a realidade e distinguimos os objetos entre si. Os signos são, assim, instrumentos de comunicação e representação, na medida que, com eles, configuramos linguisticamente a realidade e distinguimos os objetos entre si. Lá na imagem nós conseguimos separar quem era o angelical, quem era o terreno, certo? Que era lá Nossa Senhora, Maria, o anjo, através de quê? De símbolos que estavam representados ali naquela imagem. E aí, para entendermos o que significa signo, ícone, nós chamamos de iconografia. Mas o que é essa iconografia? Vamos ver? Então, dentro desse conceito, para entendermos o que significa iconografia, temos de refletir sobre o que são símbolos, índices e ícones. Entenda o seguinte, nós estamos falando de signos. Os signos, eles vão ter ramificações, tá? Eles vão ter outras ramificações que vão estar ligadas entre o ícone, o índice e os símbolos. Cada um tem sua característica, cada um tem a sua forma de ver. Quando eu mostrei para vocês aquele cachimbo, ele não era um cachimbo, ele era a imagem de um cachimbo. O cachimbo é o cachimbo quando ele está em forma concreta. Quando você toca, quando você utiliza o cachimbo. Tá? O que vocês estavam vendo lá, vamos chamar de imagem até agora, mas nós vamos mudar esse conceito, certo? Deu para vocês entenderem? Então, ali era uma imagem do cachimbo, não era o cachimbo. E aí, vamos continuar o nosso conceito. Vamos lá? Diz o seguinte, para entendermos, né, o que significa iconografia, temos de refletir sobre o que são os símbolos, ícones, tá, e índices. A utilização de sistemas simbólicos
está naturalmente presente no dia a dia da humanidade desde muito cedo. E aí, o que nós estamos falando? Simbólicos, não é? Elementos simbólicos, elementos símbolos. Ninguém diz para você que a luz, né, verde, a cor verde no semáforo, você tem que seguir. E que a vermelha você tem que parar. E que a laranja você tem que ter atenção, certo? Mas isso é algo universal, né? Então são ícones ou símbolos, tá? Que vão estar enraizados no seu dia a dia e você nem percebe. E a semiótica, ela vem estudar justamente tudo esses e vai definir, né, conceito para cada um e exemplificar. E o que é um ícone? Vamos ver? O ícone é o signo que renuncia à existência de um objeto, pois pode significar o objeto. O ícone é semelhado ao objeto. Existe sim a necessidade direta. É o que nós vimos o cachimbo. Ele renuncia à existência do objeto, mas ele é semelhante àquele objeto. Ele é apenas uma imagem, tá? Mas se eu falar árvore e cada um desenhar uma árvore, todos vão desenhar uma árvore. Todos escutaram a palavra árvore, mas todos vão desenhar a sua árvore da sua forma, do seu jeito, como o ícone que vocês têm na cabeça de vocês. Tá? Então, ele vai ter a semelhança a uma árvore, mas ele não é a árvore, ele é apenas um ícone que está da sua idealização. Tá bom? Então, continuando. O ícone que vai, portanto, substituir a mensagem escrita, transmitindo-a eficazmente através de uma representação pictória, tá? Então, ele vai substituir, né, aquilo que eu falei para vocês, a árvore. Ora, eu posso escrever a palavra árvore, mas eu posso desenhar a árvore. E ele vai conseguir transmitir a mensagem. Aquilo que eu mostrei para vocês, anunciação. Não foi preciso eu escrever que o anjo veio anunciar a Maria que ela ia conceber. Não, através de um desenho, eu coloquei ali no desenho uma passagem bíblica. Quando eu mostrei para vocês, aqui, vamos lá, que eu mostrei para vocês o cachimbo, e o artista diz, isso não é um cachimbo? Exatamente. Eu apenas peguei o objeto e coloquei como um ícone. Se eu peço para vocês desenharem um cachimbo, todo mundo vai desenhar um cachimbo do seu jeito. E nada vai ser parecido, certo? E aí nós vamos falar mais um pouquinho, indo mais adiante, falamos do ícone, agora tem uma outra imagem para vocês. Aqui, nós vimos anteriormente um desenho, certo? Mas aqui eu tenho algo que é como se fosse uma fotografia da realidade. Né? Eu tenho um balanço, eu tenho várias flores e etc. E aí, o que seria isso? Nós falamos do ícone, certo? E aí ele vai ser o quê? O índice. Tá? E o que é o índice? Vamos ver? O índice é um signo que se aproxima através de alguma ligação com a existência. O índice, ao contrário do ícone, necessita de algo para existir. Tá? Então, ele tem que ter algo muito próximo, ele tem que ter algo que vai dizer, ah, é isso aqui, por causa desse detalhe. E aí eu trago para vocês uma imagem aqui. Eu tenho aqui uma releitura de imagem. Essa obra é do Werner. Essa daqui é a original, tá? Essa daqui é a original. É chamada A Moça com Brinco de Pérola. Quem quiser ver o filme, tem o filme dessa obra de arte aqui, que é A Moça com Brinco de Pérola. É lindíssimo. É do artista Werner. E essa aqui é uma releitura. Ora, para quem entende, para quem conhece algumas obras de arte, quando viram essa releitura, disse, essa aqui é a obra do Werner, é A Moça com Brinco de Pérola. Porque ela traz características que ela se apropria aqui dessa imagem, mas ela não perde a sua essência.
tá? Ela não pode ser a tua idealização. Ela tem que estar muito próximo da realidade. Deu para entender? Ela precisa estar muito próxima da realidade para ela ser considerada que ela é uma releitura. Ela também não vai perder a sua essência, mas eu não vou. Se eu disser, a moça com brinco de pérola, todo mundo vai desenhar uma moça com brinco de pérola, mas não vai ser a releitura do Werner. Para ser a releitura do Werner, tem que ter detalhes, tem que estar muito próximo, tá? Então, aqui é a moça com brinco de pérola, mas a original é essa daqui. Mas eu conheço que essa aqui é uma releitura, tá? Que chama atenção porque é a moça com brinco de pérola. Mas ela tem detalhes que associam com a obra do Werner, entre cores, detalhes, posição do rosto, a questão do brinco, tá bom? E aí, nós temos que também, além do ícone, do índice, nós temos também o símbolo. Qual é a característica do símbolo? Vamos ver? Então, o símbolo é um signo que existe através de uma regra convencional ou não. Olha só, o símbolo é um signo que existe através de uma regra convencional ou não. O símbolo refere-se ao que pode concretizar a ideia ligada à palavra, tá? Esse conceito que nós acabamos de ver é muito importante. A ideia, ela está diretamente ligada com a palavra. Eu não preciso raciocinar muito para entender o que eu estou falando. Ora, se eu falo aqui, coloca meu dedinho aqui e faça assim, é uma palavra só, silêncio, certo? E existem símbolos que vão determinar isso. Se eu utilizo uma placa de pare, geralmente a placa de pare é o quê? Vermelha e branca. Isso aí é algo que está em todo o mundo, é desse jeito. No Brasil, então ele é um símbolo. Se eu pergunto para vocês qual é o símbolo da beleza, vocês podem falar um monte de pessoas que é o símbolo da beleza. Não é unificado, mas os símbolos, eles são unificados. É como eu falei para vocês, os semáforos, eles são símbolos. E existe um símbolo que determina que aquilo ali é um semáforo. Tá? Continuando. De modo geral, os signos visuais simbólicos são desenvolvidos de maneira semelhante em todas as sociedades. Olha a diferença aí do símbolo, gente. De modo geral, os signos visuais simbólicos são desenvolvidos de maneira semelhante em todas as sociedades, independente da mensagem textual, código linguístico. Seus efeitos e significados podem ser compreendidos ou alcançados superficialmente, mesmo sem a completa aquisição e decodificação da mensagem linguística quando existente. Trouxe para vocês aqui esses exemplos dos símbolos que nós vamos ver agora. Olha aí, isso aí é o quê? Universal, certo? Então, universalmente, nós temos esses símbolos, que é stop, né, que é pare, aqui no Brasil troca-se a palavra stop por pare, bicicleta, né, rua de mão dupla, carro, ultrapassagem e etc. Então, são alguns símbolos do trânsito que eles são, vamos dizer, universais, certo? Deu para vocês entenderem a questão do símbolo, do ícone, tá? Então, a diferença do símbolo é que ele vai substituir a palavra escrita por um símbolo, e ele é universal. Eu não vou criar um aqui e vou chamar, esse aqui é um símbolo. Não, eu posso até criar um em conjunto, né? Trago para vocês aqui outra imagem que representa também. Ah, mas eu tenho um símbolo. Qual é o símbolo de quê? É do anjo. Né? Então, quando falamos análise de uma obra de arte, o que significa a iconografia? Quando estamos falando de obra de arte, envolvendo a arte nesse momento, certo? Trata-se, né, da análise de interpretação de imagens. Nós estamos interpretando
isso aqui como uma passagem bíblica, certo? Símbolos e atributos presentes em obra de arte. Inicialmente, quando da análise de uma obra de arte, distingue-se a iconografia. Vamos estudar os símbolos que permeiam essa obra de arte, é chamada de iconografia. Então, nós temos o quê? A iconografia pretendida, tá? E a subentendida, digamos assim, de iconografia interpretativa. Porque a arte, ela não é necessariamente que, quando eu olho uma obra de arte, eu vou dizer, é só alegria. A pessoa, ela pode ter outra sensação na frente de uma obra de arte. Então, a arte, ela te dá essa liberdade. Por isso que é chamada também de iconografia interpretativa, certo? E aí, vamos ver aqui a questão da iconografia. Vamos lá? A iconografia pretendida, ou subentendida, ou interpretativa, como eu acabei de falar, é aquela que se refere à atitude do artista, do patrono ou do observador contemporâneo à obra de arte, perante a função ou significado dos símbolos ou imagens presentes na obra. E o que significa iconografia interpretativa? Vamos ver? Todavia, por vez, o significado da obra de arte é apenas descortinado através de métodos ligados à própria historiografia e, quando da análise iconográfica, teremos de deduzir as informações pelas correntes filosóficas, teológicas ou literárias da época de produção da obra em questão. Aquilo que eu falei para vocês, como quando eu falo a arte ela não é fácil, a arte é muito difícil. Quando eu digo para entender a arte, nós temos que entender um pouco da história, da geografia, da matemática, da ciência. Nós já falamos de N coisas aqui, né? E eu sempre falo, a arte é muito difícil. Aí eu trouxe uma obra de arte para nós fazermos uma leitura, nós já apresentamos essa obra aqui, e agora nós vamos ver, através da iconografia artística, os signos, os símbolos que estão presentes nessa obra de arte. Vamos lá? Então, aqui nessa obra, tá? Aqui nessa obra, nós temos aqui, né, a imagem, que é a Escola de Atenas, certo? E aí, eu vou destacar para vocês, eu gostaria que vocês observassem, professor, isso aí apenas são vários homens reunidos. Sim. Nos remetemos aos símbolos do quê? Da arquitetura greco-romana. Lembram que nós falamos? Que elas vão estar presentes aqui. E aí, nós temos o quê? A deusa da sabedoria, que está representada também, mas eu tenho como símbolo, como signo, que é aqui, a deusa da sabedoria. Ela está presente aqui nessa obra. Que diz o seguinte, a deusa representada no nicho à direita é Minerva, tá? Então, dentro da, o quê? Da mitologia romana, ela é Minerva, que preside a paz e a guerra, defensiva, encarnada de sabedoria. Ela é a padroeira tradicional das instituições dedicadas à busca do conhecimento e à realização artística. Então, ela está presente aqui. Desse outro lado, nós vamos ter um outro personagem que está aqui nesse nicho, tá? Que é quem? O Deus da razão. A figura do nicho à esquerda, segurando uma lira, aqui a lira está na mão, né? Então, são esses símbolos, tá? Representa a harmonia e a sobriedade, representa também o esclarecimento filosófico e o poder civilizador da razão. Vamos ver um outro ícone que está presente aqui nessa obra, né? Então, nós temos o Alexandre e Sócrates. Então, quem é o Alexandre e Sócrates? Rei da Macedônia, discípulo de Aristóteles, escuta atentamente as palavras de Sócrates. Nossa, mas aonde é que está o Sócrates e Alexandre? Aonde é que está? Vocês poderiam falar? O Alexandre e o Sócrates, ele está aqui, tá? Eles estão aqui. Tá? Então, eles estão representados devido ao quê? A vestimenta, e eles são o quê? A Escola de Atenas vai nos remeter a quem? A Sócrates, tá bom? Continuando, outro,
Vamos ver um outro signo, o matemático grego, né? Famoso matemático grego, cujos postulados geométricos, né, até hoje são ensinados nas escolas, demonstrado um deles, um grupo fascinado. Aonde é que está esse matemático que as pessoas estão fascinadas em aprender, em ler, que é utilizado até os dias de hoje? Onde é que está esse símbolo, onde é que está esse ícone? Está aqui, ele está aqui nesse... E várias pessoas ao seu lado, certo? Então, ele é representado, né, justamente com a questão de que Pitágoras também, ele está também representando a questão de Pitágoras. Vamos ver um outro símbolo, que está aqui, Michelangelo, tá? É a figura solitária nos degraus. Dizem que Michelangelo foi incluído depois, tá? Então, Michelangelo é esse aqui, nessa obra. Então, quando você faz a iconografia dessa obra de arte, você percebe vários fatores que estão presentes, tá? Então, ele representa um pedreiro, é a construção, a sabedoria, as obras que ele representava. E aí nós vamos ter um outro aqui, vamos lá? Platão e Aristóteles, tá? Então, eles vão fazer todo esse estudo dentro dessa obra, para quê? Para justamente a iconografia mostrar entre Platão, que ele vai fazer a leitura do que? Da escola de Atenas. Então, essa obra é carregada, tá, de informações. Temos mais outra? Vamos ver? Então, o matemático grego, né, discípulo de Sócrates, aqui expõe um de seus princípios geométricos. O grupo ao seu redor mostra alunos entusiasmados. Então, aonde é que está? Ele vai estar presente. Ah, professora, mas são alunos entusiasmados, eles estão... Não, são alunos que eles são já pessoas de idade, que demonstram o quê? A sabedoria, tá? Então, essa questão da sabedoria que é passada através da oralidade, certo? Então, dentro desses itens, aí nós temos o quê? Se trata... O quê? Vamos ver? É isso que trata, né, a iconografia interpretativa. É eu saber um pouco da história, como aconteceu, os fatores que levaram aquele artista a criar um momento. E que hoje em dia chamamos de iconologia, na medida em que se tornou uma disciplina de estudo da história da arte. Ok? Então, aqui nesse momento nós vamos... finalizando, né, essa parte de signos. Os signos, não esqueçam, é como se fosse o centro, e ele tem as suas ramificações, tá bom? E aí, a arte, ela vem cheia de simbologia, até mesmo as cores, nós podemos tratar como signos. Vocês já imaginaram ir para uma sala de cirurgia e, de repente, toda a equipe médica entrar de preto? Todos de preto, chegarem lá, vamos fazer a sua cirurgia. Todo mundo de preto? Na nossa cultura, o preto simboliza o quê? Nesse momento, na cirurgia, de uma cirurgia. Então é isso, são esses signos da nossa cultura que também têm que ser respeitados. Mas existem os signos e os símbolos que nós falamos universais, tá bom? Então, a nossa interpretação, ela também tem que ser valorizada, ela também tem que ser levada em questão, principalmente na obra de arte. Por isso que a arte, ela abrange todos os sentimentos. Nem todo mundo que escutar uma música, um certo estilo de música, nossa, essa música me causa alegria, me causa... Não, tem pessoas que vão ouvir a mesma música e vão ter uma outra interpretação. Vão sentir uma tristeza. É a mesma coisa o aroma. Tem pessoas que dizem, olha, esse cheiro me lembrou a minha infância. Então, são esses signos que estão presentes no nosso dia a dia de forma interpretativa. Certo? Então, agora nós vamos para a nossa dinâmica local.